pessoal, um abraço a todos. Vem com Vaga, vamos falar um pouco mais sobre o momento do Internacional. É duro, é sofrido, é um resultado que nos coloca muitos pontos de interrogação, né? Na nossa cabeça, nas nossas cabeças, né? Mas temos que olhar para frente. Tem Libertadores e o Inter tá vivíssimo nessa competição e tem Campeonato Brasileiro que a gente não pode largar. Qual vai ser a estratégia do Inter para esse jogo? E obviamente que aqui eu vou deixar minha opinião sobre o que está acontecendo. Alguns erros que estão sendo cometidos pelo Roger, que precisa dar um passinho atrás. Dá um passo atrás, se apoia naquilo que já deu certo. Como vamos enfrentar o Botafogo e depois algo que foge, né, das mãos do treinador. Quais as soluções que ele tem para a gente passar de fase na Libertadores da América? Quais as opções que ele tem para a gente passar de fase na Libertadores da América? Antes eu quero te dar um recado, estou dentro do carro aqui, sempre me lembro de passar essa dica para quem tem carro, moto ou caminhão. Enquanto você curte a estrada, enquanto você aproveita, né, o seu automóvel, a sua moto, né, o seu caminhão, você usa para trabalhar também, a Zapay cuida dele, tá? Então você vai baixar o aplicativo grátis aqui embaixo no primeiro comentário fixado e ele vai te enviar alerta de multas, alguma dívida que você eventualmente tenha. Pega a placa do teu carro, joga lá dentro do aplicativo Zapay, certo? E tu vai ter a oportunidade ali de conferir o que tá pendente e parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, em até 12 vezes no cartão de crédito. Usando o meu cupom VAGUINHA20, você ganha ainda 20% de desconto nas taxas. Baixe grátis o aplicativo, tá aqui embaixo. Zapay! Maravilhoso para quem tem carro, moto ou caminhão. Primeiro eu quero falar aqui que o Inter teve muito azar, né, gente? Muitos jogadores lesionados, algumas opções importantes que o Roger tinha acabaram não ficando à disposição nesse momento importante da Libertadores da América. Eu quero citar aqui só dois, Borré e Carboneiro, dois jogadores que poderiam estar ajudando e muito o time do Internacional, especialmente na peça ofensiva, onde nós temos um problema que é de inoperância total do nosso ataque. Então esses dois jogadores no departamento médico neste momento, agora vai o Valência para lá também. Aí eu torço muito para a recuperação do Valência, jogador que sofre lesão. Em nenhum momento a gente pode comemorar, gente. Apesar de que o Luca entrou muito melhor que o Valência no jogo. Mas, enfim, tem esse ponto que foge do comando do treinador. Tem a questão do desgaste físico. Eu sei disso. São muitos jogos, o calendário é muito apertado. Naturalmente o Inter sofre, como outros clubes estão sofrendo. Não só o Inter. Mas quando tu tem isso, e quando tu tem somado a isso a queda de rendimento de alguns jogadores do elenco, de muitos jogadores do elenco, tu tem que fazer aquilo que já deu certo. E essa é a minha principal crítica ao Roger. E no meu entendimento, o principal erro dele. O Inter, me parece que quem cria essa instabilidade é o próprio Roger. Por quê? O Inter vem de um título do Campeonato Gaúcho, de uma largada que não é ruim no Campeonato Brasileiro, empatando contra Flamengo, empatando contra Fortaleza, depois ganhando dentro de casa do Cruzeiro, ganha do Juventude também. Mas ali contra o Palmeiras, depois daquele jogo, o Inter perde o jogo, o Tabata tem ali o retorno dele como titular, o Inter perde o jogo e o Roger, a partir dali, começa a tentar encontrar uma outra alternativa de jogo para o time. Até que vem o jogo contra o Corinthians, ele testa um esquema 3-5-2 que não deu muito certo, e eu até acho que não é muita responsabilidade do esquema de jogo, mas ele muda a ideia de jogo que tinha, do 4-2-3-1, uma ideia muito bem definida, e é verdade que durante todo o Campeonato Gaúcho ele usou dois extremas, mas o que deu certo no ano passado foi com um extrema e um meia pelo lado direito, e ele tinha esse jogador à disposição, ele tem esse jogador. O Gabriel Carvalho não vai bem, é verdade, no jogo contra o Nacional, e aí ele tenta encontrar uma alternativa usando o 3-5-2. Do 3-5-2,
Quando todo mundo imaginava que ele daria esse passinho atrás para escalar o time que funcionou e deu certo, fazendo o simples, o básico, ele inventa uma escalação com o Bruno Henrique. E aí, para mim, ele entra perdendo o jogo. Com 5 minutos de partida, eu vi que o Inter teria muita dificuldade com o Bruno Henrique jogando aberto pelo lado. Mais do que isso, e aí o Roger entende muito mais de futebol que nós, não tem dúvida nenhuma disso, mas eu tenho uma posição como torcedor, e isso o Roger não pode tirar de mim, nem de ti, que tem a opinião. Eu não posso ver o Inter entrando em campo para segurar resultado. E o Inter entrou contra o Corinthians e contra o Nacional para segurar jogo, para morcegar, para fazer jogo de anulação. Ah, por quê? Por que está fazendo isso? Tem uma justificativa, porque o time está cansado, precisa se defender melhor, está sofrendo muitos gols. Tá errado. Na minha opinião, tá errado. Se tu ataca o adversário, tu cria problemas para o adversário. E a prova de que eu tenho alguma razão nisso é o segundo tempo. É o segundo tempo. Ou a partir do momento que o Inter sofre gols nos jogos, o Inter melhora. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Nacional de Montevidéu, foi assim contra o Corinthians. O Inter melhorou. Por quê? Porque deixou de ser um time covarde para tentar jogar. Foi assim na Colômbia. O Inter melhorou quando quis jogar futebol. Então, como torcedor, e eu não sei se a tua opinião é igual à minha, mas me parece que é uma opinião geral, como torcedor, gente, ninguém gosta de ver o seu time entrando para morcegar, para não jogar. E esse, para mim, é o grande erro do Roger. Dá um passinho atrás agora, Roger. Quinta-feira, o time está escalado para quinta-feira. Acho que tem que dar uma segurada no Vitor Gabriel. Vamos ver o Juninho no jogo contra o Botafogo, como ele vai, dar um pouco de ritmo de jogo para ele. Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Defesa postadinha ali. Fernando e Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Wesley e Luca no ataque. Ou o Ricardo Matias, mas o Luca entrou bem, acho que merece uma chance. Deu. Simples. Perde fazendo o simples. Perde tentando jogar futebol. Mas não passa essa mensagem pro torcedor de que tu não quer. Porque a camisa do Inter sempre tem que querer. Sempre tem que querer. E com esse time, jogou muito bem. Com essa ideia de jogo, com a entrada do Tabata, jogou muito bem no segundo tempo. Sofreu com contra-ataques, erros individuais, é verdade. Mas criou, buscou, tentou. E é isso que eu falo. Tem que tentar. O Roger, ele tem muito crédito, tá, gente? Eu não tô aqui querendo a demissão do Roger Machado. Eu só quero que ele acerte. Algo que ele fez em toda a trajetória dele até aqui no Inter. Tem acertos em tomadas de decisão em quase todos os jogos. Difícil apontar num jogo antes do jogo contra o Corinthians algum erro do Roger, alguma opção errada do Roger. Então ele tem muito crédito, mas tem que se reencontrar, é o que eu penso. Para o jogo contra o Botafogo, gente, eu utilizaria um time misto. Não dá pra. Eu falei em time reserva ontem à noite, mas eu tava putaço. Então eu acho que tem que encontrar um equilíbrio do time, preservar alguns jogadores. Eu acho que Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick precisam, e Wesley, eu vou botar o Wesley aqui, 5 jogadores precisam ser preservados. Então tu faz um time com Antony, Aguirre, Azar, bota o Rohel, bota o Juninho para dar ritmo e Ramon na lateral esquerda. Abre o meio campo com Ronaldo, Bruno Henrique, Romero, o Carboneiro talvez para o jogo contra o Nacional, mas eu não estou acreditando no retorno do Carboneiro. Então tu abre o jogo, tu abre o meio campo com esses 3, bota o Luca para dar ritmo para ele. Não sei se o Vitinho terá condições, mas Gustavo Prado e chama o Gabriel Carvalho para jogar. Bota a gurizada para jogar, tá? Gabriel Carvalho de um lado, bota o Gustavo Prado de outro, Lucas centralizado,
dar um pouco mais de vitalidade para o time para tentar fazer um enfrentamento e salvar esse resultado contra o Botafogo. Mas a concentração máxima, total, é para o jogo de quinta-feira, onde o Internacional tem chance sim, gente. Nós temos totais condições. O time do Nacional não é nada demais. Nós temos condições de chegar no Uruguai e ganhar o jogo. Ou até empatar para trazer a decisão contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Para sempre, Inter. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau.